Shema Israel Adonai. Shalom a todos, ok? Mais uma vez estamos aqui então, mais um vídeo do nosso canal Estudando Torá, ok? Como sabem, não tenho feito vídeos porque tenho falado com algumas pessoas da comunidade judaica, outras pessoas até mesmo amigos meus cristãos, pessoas amigos meus da comunidade, a qual eu pertenço também, né? Que dizem que eu não devo fazer assim, devo fazer assado, cozido e grelhado e assim sucessivamente, ok? Então, há muitas opiniões e opiniões diferentes umas das outras, ok? Então, eu acho que devo seguir aquilo que realmente a minha consciência me manda fazer, aquilo que realmente eu, assim, deva sentir que devo fazer. Não é a opinião de um, a opinião de outro, a opinião de outro, a opinião de outro, um gosta mais assim, outro gosta mais assado, ok? E dá realmente a entender que é normal, as opiniões se dividem, ninguém gosta de tudo, é assim mesmo. Então vamos falar de um assunto em que eu quero falar e quero mencionar, que é o seguinte, é assim, é a conversão ao judaísmo, ok? Porque será que o judaísmo é proselitista? Será que o judaísmo converte pessoas? Ok? Será que realmente quem se converte ao judaísmo torna-se um bom judeu, um bom convertido, um bom ger? Okay? Será que na realidade isso acontece? Bem, vamos observar em primeiro lugar três coisas importantes que o judaísmo nos ensina, ok? Que são importantes, ok? Hashem, família e Shabbat, ok? Hashem, família e Shabbat são coisas importantes no judaísmo, ok? E estas três coisas têm que estar ligadas ao ser humano. Okay? Hashem, que é o Criador, família, que é aquilo que Deus instituiu, e o Shabbat, o dia sagrado. Okay? Agora é o seguinte, muito importante, vamos então nos debruçar sobre estes três assuntos na questão da conversão, ok? Quem está fazendo conversão. Okay? Hashem, partindo do pressuposto que Hashem não tem forma, Hashem habita em todo lugar, tudo o que nós vemos foi criado por Hashem, Hashem é tudo, Hashem está em tudo, ok? Tudo é Hashem. Então, se tudo é Hashem, se Hashem está em tudo, logo Hashem não tem forma, ok? E uma das coisas que eu costumo frisar e até mencionar, um cristão ou quem realmente tem uma crença vinda do cristianismo, de outras religiões, ok? As suas divindades, todas elas são físicas. Todas são divindades que alguém pôde palpar, ver, ouvir, ok? São divindades que na realidade, ok? Todas guiavam, ok? Em ações, em coisas, né? As pessoas. Mas na realidade o Deus de Israel, ok? É um Deus que se ouve sim, ok? Se vê não, mas se sente a presença dele sim, e manifesta-se a ação dele, sim, mas não Deus em si, mas aquilo que realmente, como quer dizer, aquilo que nós vemos na Torá não é Deus, mas é uma consequência de Deus, ok? E é isso que nós temos que entender, que todas as manifestações que nós vemos em que diz que é Hashem na Torá, ok? Na realidade não é Hashem, é uma consequência de Hashem. O que é que acontece? Um barco, ok? Quando anda no mar, vê-se, enquanto ele está perto, né? Olha-se para o mar, vê-se ele está perto do barco, vê-se que ele deixa marcas, ok? Mas se o barco já estiver bem distante, essas marcas já nem existem. Tão pouco consegue-se entender que se passou ali um barco, não se vê nada, ok? Então Hashem é igual, ok? Hashem, o Criador, ok? Só se consegue ver a manifestação do Criador quando realmente está perto do Criador, ok? Quando está longe do Criador não consegue-se ver a ação de Hashem. E é sobre isso que eu quero falar, porque este é um ponto muito importante, ok? Na conversão ao judaísmo, que assim, conseguir entender Deus,
em todas as questões, ver Deus em todas as questões, ok? Hoje em dia nós vivemos num mundo em que na realidade nós tiramos a divindade, a ação de Deus em tudo. Nós tiramos a ação de Deus em tudo, tiramos a ação de Deus na natureza, tiramos a ação de Deus nos animais, tiramos a ação de Deus em tudo, porque tudo a ciência explica. Porque na realidade tudo hoje a ciência explica, ok? Então há uma lógica, há uma explicação lógica. Logo, havendo uma explicação lógica, tiramos a Hashem, tiramos o Criador dentro dessa explicação, ok? Mas o que o judaísmo nos ensina é que tudo quanto nós vemos não é Hashem, mas é uma consequência da ação de Hashem, ok? A vida humana é uma consequência da ação de Hashem, a vida animal é uma consequência da ação de Hashem, tudo o que nós vemos na natureza é uma consequência da ação de Hashem, ok? Tudo mostra a ação de Hashem. Mostra Hashem concretamente? Não, mas mostra a ação de Hashem, ok? Mostra a ação de Hashem. Então, é este ponto, ok, em que eu quero na realidade começar, que é o seguinte, é assim, se nós olharmos para a Torá, para a visão que os profetas tinham sobre o Criador, para a visão que os nossos antepassados, como por exemplo Avin Avraham, quer dizer, né, tinha sobre o Criador, ok, é uma visão completamente diferente do que hoje o ser humano tem do Criador, ok? Nós vemos até mesmo nos Salmos, Davi, a visão que Davi tinha do Criador é completamente diferente da visão de hoje que se tem do Criador, ok? Antigamente se via a chuva, ok, como uma consequência da ação de Hashem. Hoje não. Hoje se vê a chuva como uma consequência das nuvens. Se há nuvens vai chover, se não há nuvens não vai chover. E assim sucessivamente, okay? Então, tudo que o ser humano hoje tenta fazer é tirar a autoria, tirar a autoridade, tirar de quem as coisas pertencem. Como por exemplo, é como eu chegar ao pé de alguém e dizer assim, olha, cá este livro é meu, dizer que ele é meu, porque na verdade o livro é da outra pessoa, mas eu digo que é meu, ok? Então aí está, todas as coisas provém da ação de Hashem, mas eu digo que não, eu digo que aquilo é o vento, que aquilo é consequência do sol, consequência da lua, e assim sucessivamente. Não atribuo ao Criador que tirou todas as coisas, atribuo sim àquilo que foi criado, ok? Então, a chuva é uma consequência das nuvens, quando estão cheias, elas chocam, há aqueles raios, aqueles relâmpagos e chove e assim sucessivamente, é uma consequência, ok? Mas na realidade, se nós formos observar, ok? Aquilo nada mais, nada menos que mostra o quê? A ação de Hashem no mundo, ok? Então, para se converter ao judaísmo, ou para se tornar um verdadeiro adorador do Criador, um verdadeiro praticante da Torá, ok? Tem que ser um ser em que, na realidade, aquilo que ele consiga enxergar, enxergue de uma forma, okay, espiritual. Não enxergar de uma forma física, mas enxergar de uma forma espiritual, ok? Nós vemos que quando Deus se manifesta no Sinai, ok? Nós vemos que se ouve as buzinas, vê-se as buzinas, ouve-se os trovões, ok? Vê-se os relâmpagos, quer dizer, tudo trocado ali está tudo trocado. Aquilo que se via, ouve-se, e aquilo que se ouvesse, assim sucessivamente, ok? Ali a ciência não conseguiria provar nada. Ali a ciência não conseguiria manifestar nada, provar nada, o que quer que seja. Porquê? Porque é uma manifestação clara de Hashem. E ainda que a ciência tente provar alguma coisa, o que quer que seja, nunca jamais consegue chegar ao máximo, ou até mesmo ao mínimo pormenor, okay, de justificar que aquilo tudo é a ciência. Não. Porque nós temos que entender uma coisa, até mesmo pegando na ciência, quem criou a ciência? A ciência não cria-se do nada. A ciência não veio a existir do nada. Alguém criou a ciência. Quem criou a ciência? O próprio Criador, o próprio Hashem. Então vemos que tudo parte dele.
ok? Isto é a primeira parte, Hashem, depois a família, ok? Porque na realidade, ok, a Torá é clara, em que diz, cresceis e multiplicai-vos. Então a família é algo, ok, que é de Hashem, é do Criador. Quem não guarda a família, quem não preserva a família, quem não olha para a família como sendo algo do Criador, ok, não está fazendo o que agrada ao Criador. Então quando a gente olha para a família, nós temos que olhar para a família como o quê? Olhar para a família de uma forma diferente, como por exemplo, olhar que a família é um meio que Deus arranjou, ok, em primeiro lugar, lançar as almas ao mundo. A Torá nos ensina que todas as almas estavam em Adão, todas elas estavam em Adão, mas se Adão não se multiplicasse, se Adão não criasse família, as almas estavam dele, não viriam mais ao mundo, assim pararia, ok? E uma das coisas muito interessantes é que todas as almas que foram lançadas em Adão, ok? Todas elas têm que adorar ao Eterno. Todas elas têm que reverenciar o Criador. Então, por isso, é a necessidade da família. Ok? A família é nada mais, nada menos de um meio que Deus criou da alma se multiplicar, do ser humano se multiplicar como alma, ok? E levar que todas as almas que Deus criou, ok? Que se foram lançadas em Adão, venham realmente a ouvir e a conhecer e a reconhecer o verdadeiro Deus. Ok? Se nós olharmos para a família como um único propósito, não, família é só para ter prazer. O casamento é só para ter prazer, o casamento é só para ter filhos. Há quem pense assim, o casamento é só para ter filhos. Não é. Há a questão dos filhos, sim, ok? Mas o casamento, o maior mistério do casamento, ok, é a mesma coisa entre nós e Hashem. Ok? Se nós repararmos, o próprio Hashem diz assim: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, pois eu não conheço os pensamentos da minha esposa, nem conheço os caminhos dela. Ok? Como ela também não os conhece os meus. Então um verdadeiro milagre no casamento é isso mesmo, é cada um, ok, por si próprio tentar acertar, tentar conviver e tentar haver uma certa união, uma certa comunhão, ok, em todas as coisas, nos pensamentos, nos caminhos, excessivamente. Isso é como fosse descobrir Hashem, ok? Então Hashem próprio, ele nos ordena, nos encoraja a conhecê-lo, a conhecê-lo. Como eu vou conhecer Hashem? Como é que ele me ordena a me conhecer se ele se mantém longe? Não, na realidade não. Hashem não se mantém longe, Hashem se mantém perto. E mais perto ainda ele quer estar, por isso é que ele diz que nós devemos prosseguir em conhecer a ele. Como é que eu vou conhecer alguém que está longe de mim? Então o que acontece? Quando a gente casa, ninguém conhece ninguém. Vai-se conhecendo um ao outro. Assim é. O casamento entre o homem e a mulher é semelhante à relação entre o homem e o Deus. O homem e Deus, assim como o homem às vezes desaponta a mulher desaponta o homem, se o homem desaponta a Deus. E Deus às vezes desaponta o homem, porquê? Porque a gente pensa uma coisa e Deus tem um pensar completamente diferente, e a gente vai e pensamos que é uma coisa completamente diferente. Então é interessante entendermos que estes mistérios, ok, todas estas coisas nos mostram quão profundo é o Criador, e quão imenso é o Criador. Então já falámos sobre Hashem, quem é Deus, falámos sobre a família, agora vamos dar uma breve introdução também sobre o Shabat. O que é o Shabat? Porquê o Shabat? O Shabat nada mais nada menos que é um dia em que o Criador ordenou, ok, que nós descansássemos. E uma coisa muito interessante é que a Torá nos diz assim: e terminou Deus de criar todas as coisas ao sexto dia, e descansou no sétimo dia de todas as coisas que fizera. Isto é uma tradução.
Mas na realidade, na tradução do hebraico, nós vamos encontrar algo completamente diferente. Vamos encontrar o quê? Que Deus descansou para fazer. Para fazer. É o que nós encontramos no hebraico, para fazer. Então o termo para fazer, ok? Significa para fazer mesmo. Então o que acontece? O descanso do Criador, ou o mandamento do Shabat para nós, porquê? Porque se a gente agir em Shabat é negarmos a criação. Porquê negarmos a criação? Porque em Shabat, no dia sagrado, ainda não havia sido criado o homem. A Torá nos mostra isso. Então quando nós, no dia de Shabat, agimos por nós próprios, ok? Trabalhamos, fazemos o que bem queremos e bem nos entendemos, ok? É como negar isso tudo. Como negar a criação. Ok? Então, uma das coisas importantes que devemos entender e pôr em mente, o Shabat, sim, é um símbolo, ok, da criação. É um símbolo em que realmente foi Deus que criou todas as coisas. Eu quando guardo o Shabat, estou dizendo que o Senhor é que criou todas as coisas. Sabiam disso? O ato, a forma de expressar a fé plena na crença que o Eterno criou todas as coisas é guardar do Shabat. A guarda do Shabat, ok, é a declaração pública perante tudo que Deus criou, que nós declaramos que o Eterno é o Criador absoluto de todas as coisas. Então estamos a falarmos de 3 pontos aqui, que Hashem, o Criador, a família e o Shabat. 3 pontos importantes na conversão ao judaísmo. 3 pontos importantes que qualquer pessoa que se esteja convertendo ao judaísmo tem que entender e tem que perceber. Mas tem que entender não da forma, como eu digo, como cada um pensa, mas da forma como a Torá nos mostra. Como alguém converte-se ou vive o judaísmo, ok? Está rezando a Hashem e cria uma imagem de Hashem em sua mente. Não pode ser. Logo aí já não está indo aos princípios, não está indo a favor daquilo que Deus quer. Então é importante entender que quando nós judeus, quando rezamos a Hashem, nós não imaginamos nada. Que a Hashem é tudo. Imaginamos tudo e imaginamos nada. Porquê? Porque Deus é tudo e Deus não é nada. Não é nada porquê? Porque Deus, na realidade, não é tudo, mas Ele é a manifestação de tudo. Isso é que é importante. Portanto, entendemos que Deus não é a planta, mas a planta é a manifestação de Deus. Deus não é a árvore, mas a árvore é a manifestação de Deus. Deus não é um cão, Deus não sou eu, mas eu e um cão somos uma manifestação de Deus, o exemplo. Ok? Então, não se pode criar uma forma física ao Criador. Não se pode, porque imaginem, eu costumo dar um exemplo bem claro, como o mundo, imaginem o universo como sendo uma folha de A4. Se eu conseguir desenhar dentro da folha de A4 um desenho, logo a folha de A4 é maior, é bem maior do que o desenho. Porquê? Porque o desenho é dentro da folha de A4. Então, se eu criar com a minha mente uma imagem para Deus, estou fazendo de Deus menor que tudo aquilo que existe, porque há uma imagem. Então, quando eu não consigo criar uma imagem de Deus, ok? Quando eu não crio uma imagem de Deus, estou dizendo o quê? Que realmente Ele é tão grande que nem consigo eu conceber, nem compreender, nem tentar idealizar como Deus é. A entender? Então, eu quero ficar por aqui, porque voltarei num outro momento, ok? Para quê? Para que entendam que na realidade, ok? O que é necessário, isto não é judaísmo, isto é Torá. Ok? Isto na realidade é aquilo que Deus quer de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, judeu, cristão, qualquer ser humano que vivia na face da terra, era assim que devia pensar, era assim que devia tomar atenção nisto.
Mas não. O ser humano criou uma imagem, teve que criar uma imagem, concebeu uma imagem, e Deus tem uma imagem. Então, hoje, consideram que aquela pessoa que veio cá há 2000 anos atrás, 2000 e tal anos atrás, é a imagem de Deus. Ok? Não. Não é. Nem nunca será. Deus não tem forma física. Deus não consegue. O mais interessante é que Deus não consegue descer a este mundo. Porquê? Porque Ele não cabe. Ele não cabe neste mundo. Então Ele não consegue descer a este mundo. Agora, a única coisa que consegue se manifestar neste mundo é o quê? É ações de Deus. E são ações pequeninas. Porque aquilo que a gente acha que é grande, enorme, são coisas pequenas perante tudo aquilo que Deus faz. São coisas bem pequenas. Ok? Então vamos ficar por aqui. Já estou com 20 minutos. Ok? E voltarei amanhã. Continuarei com este papo. Continuarei para tentar vos elucidar. Okay? Realmente o que é Deus, o que não é Deus. E o que Deus quer do ser humano. Okay? E o que realmente Hashem, o Criador, espera de nós. Shalom, shalom. Daí para outro. Shalom, shalom. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Adonai, Eloheinu.